Espero que estejam todo mundo bem, se cuidando, todo mundo tranquilinho em casa. Então vamos lá, a gente viu nas aulas anteriores o Teorema de Pitágoras, algumas relações entre eles, certo? Agora nós vamos entrar na parte de razões trigonométricas, que é uma parte da trigonometria que a gente vai começar a mostrar para vocês. Até então a gente tinha aprendido a identificar a hipotenusa, certo? Agora a gente vai ter que saber identificar os catetos. Agora cada cateto vai ter um nome. Até então, no Teorema de Pitágoras eram apenas catetos, certo? Agora não mais, agora nós vamos começar a identificar esses catetos. De que forma? Todo exercício de razão trigonométrica, ele vai dar um ângulo para você como ângulo principal, que não é o ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu identifiquei como sendo esse ângulo aqui, certo? Então, identifiquei o ângulo que eu quero. Agora eu vou nomear os meus catetos em relação a este ângulo, certo? Toda vez que o ângulo estiver aqui, eu vou ter dois catetos, oposto e adjacente, certo? O cateto oposto é o que se opõe ao ângulo, então o que está do lado contrário do ângulo. Lado contrário desse ângulo. E daí o outro. Certo? Cateto oposto, cateto adjacente. Se eu tivesse identificado esse ângulo de cima, esse seria o oposto e esse o adjacente, certo? É muito importante saber identificar, porque nas razões trigonométricas, tudo vai depender disso daqui, do cateto oposto, do cateto adjacente e também da hipotenusa, tá? Então a gente vai conseguir envolver tudo que a gente viu até agora. A hipotenusa a gente vai chamar de H, cateto adjacente e o cateto oposto. Para simplificar, na hora da fórmula, não precisa ficar escrevendo cateto oposto. Então a gente só simplifica e coloca como CO, certo? Bom, a nossa primeira razão trigonométrica que a gente vai começar a ver vai ser o nosso seno. Seno é um valor que a gente acha para esse ângulo, certo? Como assim, professora? Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu quero saber o seno do ângulo de 30 graus, eu vou ter uma formulazinha para conseguir achar esse valor. Um seno de 25, seno de 15, a gente consegue achar esses valores. De que forma? A gente vai pegar a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Sempre, professora, sempre, tá? A nossa fórmula do seno de um ângulo qualquer, não precisa ser, se vocês quiserem ter colocado θ, também pode ser, tá? De um ângulo qualquer, é o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa, tá? Toda vez que tiver que achar o seno, a gente divide cateto oposto por hipotenusa. O que pode acontecer é eu dar o seno e pedir a hipotenusa e ter o cateto oposto ou qualquer uma das... Faltando apenas uma dessas informações, eu consigo achar o valor, tá? Existem alguns valores que são padrões, que aí a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente, que a gente vai caracterizar que são ângulos principais, tá? Mas aí mais pra frente a gente define isso daí. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Calcule o seno de um ângulo alfa do seguinte triângulo. Tá lá o triângulo nosso, eu identificado o ângulo que eu quero, certo? Para calcular o seno, temos que identificar quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Identificando lá que o cateto oposto mede 5 centímetros e a hipotenusa 13. Então, o seno
deste ângulo vai ser 5 dividido por 13. Pode deixar em forma de fração? Pode, mas normalmente em qualquer vestibular que a gente vá, normalmente eles colocam um número decimal mesmo, tá? Então a gente vai lá e vai falar que ele é aproximadamente 0,38. Existe unidade de medida para seno? Não, tá? Só quando é lado, que daí a gente vai ver se tá em centímetros, ou em metros, ou em milímetros, tá? Então, a gente diz que o seno desse ângulo alfa mede 0,38. Bem simples, bem tranquilo de ser resolvido, tá? O seno é basicamente isso daqui. Bom, agora a gente vai ver o que é cosseno, certo? Cosseno também é a mesma coisa que o seno. A gente vai identificar o ângulo e vai querer saber qual que é esse cosseno. E o cosseno, o que difere do seno é que ao invés de ser cateto oposto dividido por hipotenusa, é o cateto adjacente que a gente vai dividir pela hipotenusa. É o mesmo ângulo, porém, a gente fala que o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, sempre aprendendo a identificar cada cateto, certo? Para não errar na conta. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Calcule o cosseno do ângulo alfa do seguinte triângulo. Se vocês repararem, é o mesmo triângulo do exemplo anterior. Só que agora a gente quer o cosseno, não quer mais o seno. Então, a gente tem lá que o cateto adjacente mede 12 centímetros, certo? E a nossa hipotenusa continua com a mesma medida de 13 centímetros. O que eu tenho que fazer? A divisão. Então, aqui vai ser 12 dividido por 13. A mesma coisa. Eu quero um número decimal. Então, vai dar 0,92. Falando assim que o meu cosseno do ângulo mede 0,92. Divisão. Treinem bastante em casa essas divisões que vocês vão utilizar bastante daqui para frente. Um detalhe que a gente tem que sempre lembrar é que normalmente em exercícios a gente pode ter uma casa após a vírgula, 2, 3, até 4. Normalmente cosseno a gente usa até 4 ou seno até 4 casas após a vírgula, tá? Então, olhou, observou na resposta que tem mais do que 2 casas após a vírgula ou menos, continuem a conta até achar o resultado apropriado, certo? Quando não tem alternativa, normalmente no enunciado vai estar: considere 3 casas após a vírgula, considere 4 casas após a vírgula, tá? Então sempre o nosso exercício, o nosso enunciado vai dar o que é pra gente fazer, correto? Pessoal, obrigada. Por enquanto é isso para vocês hoje. A próxima aula a gente vem com mais uma razão trigonométrica e daí os fundamentais, tá?